tarde, senhores e senhoras. Expediente do dia, sessão ordinária. Presidente, boa tarde. Senhores e senhoras, convido a todos os senhores vereadores a tomarem seus assentos em seus lugares. Antes de iniciar uma sessão, tendo em vista a determinação judicial constante do processo número 0002492/53/2024, 0608.8000 do TSE, que afastou o presidente, o vice-presidente e mais um vereador. Passo a assumir a presidência na forma do termo de posse que será lida ainda hoje, no pequeno expediente. No mais, inicio e gostaria de dizer que neste período temporário em que eu estarei no comando dessa casa e até que sejam realizadas novas eleições para a mesa diretora, pretendo realizar o melhor trabalho possível, contribuindo para a organização desta casa, agindo com tranquilidade e transparência na condução dos trabalhos. Dito isso, convido todos os vereadores, um dos vereadores, para assumir aqui, secretário vereador do PL, vereador Silvio. Pedir ao secretário Silvio, do PL, que faça uma leitura do versículo da Bíblia. Salmo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Fazendo a oração em agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós estamos mais uma vez nessa casa de leis, aqui para fazer jus ao nosso trabalho. O Senhor venha abençoar todos que estão aqui no plenário, a todos os vereadores, a todos os funcionários, e tudo venha correr bem. Amém. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos e declaro aberta a 6ª sessão ordinária de 2024. Considerando a disponibilização da ata da sessão anterior, passamos à deliberação. Em votação, a ata da 5ª sessão ordinária. Aprovado por unanimidade. Em seguida, peço ao nobre secretário que faça a leitura. Ao plenário da Câmara de Vereadores de Ibatiba, Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, vem respeitosamente apresentar renúncia do exercício do cargo de presidência da Câmara de Ibatiba, Espírito Santo, não havendo interferência nos demais cargos da mesa diretora. A renúncia é motivada por interesses pessoais. Neste ato, deixo claro que continuará a exercer o cargo de vereador neste município. Nesses termos, pede deferimento. Fernando Vieira de Souza. Ao vice-presidente da Câmara de Vereadores de Ibatiba, Espírito Santo. A Câmara Municipal de Ibatiba vem, por meio desta, comunicar que Fernando Vieira de Souza renunciou ao cargo de presidência da Câmara Municipal de Ibatiba. Dispõe no artigo 23 do Regimento Interno da Câmara
que o vice-presidente assume interinamente a presidência. Ato contínuo, convoca eleições para cargo vago. Nestes termos, resta convocar Elias Cândido da Silveira para assumir o cargo de presidente e conduzir os atos posteriores. Nestes termos, pede deferimento. Ibatiba, 23 de abril de 2024. Bruna Loura, diretora legislativa. Termo de posse da presidência da Câmara. Termo de posse do senhor Elias Cândido da Silveira, presidente da Câmara de Ibatiba, Espírito Santo, proclamado eleito nas eleições de 15 de novembro de 2020 e devidamente empossado como vereador em razão de renúncia do presidente Fernando Vieira de Souza, devidamente apresentada nos termos previstos no artigo 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, que presta o seguinte termo de compromisso de posse: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal, observar as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Momento em que atendo à chamada nominal proferida e declaro: assim prometo. Nada mais havendo a tratar, torna-se a assinatura do senhor presidente, ora investida no respectivo cargo em caráter provisório. Ibatiba, Estado do Espírito Santo, aos 23 dias do ano de 2024. Elias Cândido da Silveira. Ofício. Eu leio o ofício primeiro. Decisão do TRE Espírito Santo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo em recurso especial eleitoral, a fim de que, desde logo, dar provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão regional e julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, determinando, primeiro, a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do município de Ibatiba, Espírito Santo, ao pleito de 2020, e a desconstituição dos diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo, a desconstituição do demonstrativo de regularidade de atos partidários do Diretório Municipal do Partido Republicanos e o recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral. Terceiro, o cumprimento imediato da decisão independente da publicação do acórdão, nos termos do voto do relator. Acompanharam o relator os ministros André Rosa Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marcos, Raul Araújo, Isabel Alexandre de Moraes, o presidente. Ofício número 1602 do TRE Espírito Santo, 10ª Zona. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ibatiba, Ibatiba, Espírito Santo. Senhoras e senhores vereadores, comunico a esta mesa diretora o recebimento nesse juízo eleitoral, nesta data, da decisão do agravo do Tribunal Regional desta circuncisão, determinando o imediato cumprimento das decisões contidas no julgamento do agravo em recurso eleitoral especial da ação número 060006202020-608-8000, das providências alencadas na certidão de julgamento que segue em anexo. Na oportunidade, informo a vossas excelências que, seguindo o rito traçado pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23611/2019,
este juízo eleitoral designou para o dia 29/4/2024, às 11 horas, na sede do cartório eleitoral, a cerimônia de reprocessamento do sistema SISTOP, objetivando o recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário e a proclamação dos eleitos. Aproveito a ocasião para apresentar as minhas cordiais saudações. Áquel de Andrade Lima, juiz eleitoral. Termo de posse do presidente da Câmara. Termo de posse do senhor Roberto Luiz Chaves, presidente da Câmara de Ibatiba, Espírito Santo, proclamado eleito vereador nas eleições de 15 de novembro de 2020 e devidamente empossado como vereador em razão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, devidamente apresentada nos termos previstos no artigo 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, que presta o seguinte termo de compromisso de posse: prometo cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal, observar as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Momento em que, atendendo à chamada nominal proferida, declaro: assim prometo. Nada mais havendo a tratar, torna-se a assinar a assinatura do presidente, ora investido no respectivo cargo em caráter provisório. Ibatiba, Estado do Espírito Santo, ao 24 dias do mês de abril do ano de 2024. Roberto Luiz Chaves. Termo de convocação para a eleição suplementar da mesa diretora da Câmara Municipal. De ordem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Roberto Luiz Chaves, convoco para a próxima sessão ordinária eleição suplementar da mesa diretora, na forma do artigo 23, caput, parágrafo único do regimento, e informo que estão abertas as inscrições dos candidatos à mesa diretora da Câmara Municipal de Ibatiba, devendo o protocolo ser realizado na Secretaria Legislativa da Casa até o prazo do início da sessão. Roberto Luiz Chaves, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Presidente, questão de ordem. Procedo. Primeiramente, cumprimentar todos os colegas vereadores com boa tarde, quase boa noite, todo o público aqui presente, agradecer a presença da Polícia Militar, todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mania e também pela rede social da Câmara Municipal. Eu queria fazer uma questão de ordem, presidente, invocando aqui o artigo 25 do Regimento Interno da Câmara, que Vossa Excelência possa ler as inscrições feitas nessa tarde para as eleições convocadas no dia 24/4. Na verdade, a abertura da inscrição das chapas no dia 24/4, por gentileza. Ato contínuo, a convocação feita pelo secretário. Peço a retirada da convocação anterior da eleição suplementar da mesa diretora realizada pelo ex-presidente. Questão de ordem, peço ao presidente. secretário que continue a leitura. Questão de ordem, presidente. Presidente Roberto. Procedo. Só para tirar minha dúvida aqui, o senhor está tirando de pauta a eleição da presidência marcada para o dia de hoje? Confirmo. Sim. Em primeiro lugar, então, a questão de ordem me vem no seguinte sentido: qual a fundamentação legal para alteração da ordem do dia? Gostaria que Vossa Excelência explanasse para nós. Só mais uma questão de ordem, presidente. Eu, como presidente, posso retirar de pauta. Fundamentado em quê, presidente? Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria que os nobres vereadores, que são advogados,
também argumentasse com qual o embasamento que eles convocaram essa reunião, com qual o rito que eles tomaram para convocar a reunião ou empossar dentro de um gabinete, sem ter ser lido a renúncia aqui nessa casa, que tem que ser lido em plenário, entendeu? E empossar um presidente. Então, embasado em que vocês fizeram isso? Sem tomar ciência à casa, que tem que ser lido em plenário. Eu fiz a questão de ordem. Eu fiz outra questão de ordem. Não, mas tem que responder pela sequência, né? Quem responde questão de ordem é presidente, não é secretário, não. Estamos aguardando, né? Por proposição minha como presidente, e eu retirei de pauta. Questão de ordem, continuando, presidente. É porque, assim, no nosso entendimento, houve a cassação dos vereadores aqui, dos 3 vereadores, que inclusive quero deixar aqui meu abraço a todos os 3 vereadores, Elias, Jorci e o senhor Fernando Vieira, dizendo que desempenharam um excelente trabalho à frente dessa Casa de Leis. E desejar boa sorte de plano, né, para os vereadores que serão empossados segunda-feira, que já tem dia e hora marcada, né? Mas a gente entende que até a notificação da Justiça à Câmara e essa notificação chegar aos vereadores, os atos deles são válidos dentro dessa casa. Então, se um ato foi válido, convocando, teve a renúncia, depois da renúncia houve a convocação e o vice-presidente assumiu os trabalhos. Ele convocou uma eleição para ser retirada, tem que ter um argumento plausível assim, não pode ser simplesmente porque o senhor é presidente, não. Ou então que seja colocada a questão em plenário, que aí o plenário é soberano, vai deliberar sobre o tema. Nós prezamos sempre nessa casa aqui pelo plenário ser soberano, né? Inclusive, presidente, em ato contínuo aqui, só um minutinho, eu gostaria que todos os atos dessa sessão, a ata fosse redigida e colocada para a gente assinar no dia de hoje ainda, tá? Gostaria mesmo. Positivo. A declaração, repetindo o que eu falei da pauta, né? Eu decidi, como presidente, de deixar para próxima nova data. Em relação, eu retirei em consideração a justiça que cassou os 3 mandatos aí. Por isso eu convoquei nova eleição. Não, Questão de ordem, presidente. Você. Assim, acho que há uma divergência com a sua pronúncia de acordo com o nosso regimento interno. Que no artigo 189, inciso 5, e o artigo 103 do regimento interno, diz que a questão de ordem ela pode sofrer qualquer tipo de alteração na ordem do dia, mediante a comunicação de 24 horas com antecedência. Vossa Excelência foi comunicado como presidente há mais de 24 horas, então Vossa Excelência teria esse direito de já, quando comunicado como presidente, né, mudar a ordem do dia, Vossa Excelência não fez. E também, esse tipo de procedimento feito em sessão em plenário, ele é válido. Se você quiser tirar de ordem do dia, é válido. Mas o requerimento ele tem que passar em plenário, de acordo com o artigo 103, 189, inciso 5. Então, que Vossa Excelência possa respeitar o regimento interno e possa atender essas questões de ordens dos colegas vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Você. Eu pediria ao presidente que, para a gente fazer uma análise melhor do que está sendo pedido, porque também tem um pedido meu e a presidência, que o presidente pudesse suspender a sessão por 10 minutos e a gente conversasse sobre isso. Não. Questão de ordem. Eu fiz a questão para ler. Só dizer o seguinte, eu vou manter a minha posição e os que não tiverem satisfeitos, procuram os meios legais. Eu vou manter minha posição como presidente. Mas Vossa Excelência não pode fazer isso. Vossa Excelência tem que respeitar o regimento interno. E outra coisa, eu fiz uma questão de ordem para ler as inscrições feitas. Vossa Excelência não cumpriu. Por favor, faça. Lembrando que quem responde questão de ordem, tudo respeito a Vossa Excelência, é presidente. Presidente, suspende a sessão por 10 minutos, vamos discutir isso.
Discutir aqui, ó. Então, se Vossa Excelência não tem um parecer fundamentado, Tá que aqui, delibera para o inclusive, plenário. Tá aqui com o secretário, para o secretário seguir a sequência. Está na pauta. Está na pauta da leitura. Eu peço ao secretário que dê continuidade à pauta. Ficha de inscrição para a chapa para candidatura e eleição da presidência da Câmara Municipal. A Comissão Eleitoral, em observância ao edital de convocação para candidatura à eleição da presidência da Câmara Municipal, requer a inscrição da chapa composta por presidente José Paulo Costa Silva, plenário Éden Faustino Bernardo, 25 de abril de 2024. Ficha para inscrição. A Comissão Eleitoral de Observância Edital também apresenta a chapa de João Pedro Carvalho Rocha como presidente. Plenário Éden Faustino Bernardo, 25 de abril de 2024. Ficha de inscrição. Essa é do Zé Paulo. Repito, a retirada de pauta da convocação anterior da eleição suplementar da mesa diretora realizada pelo ex-presidente. Questão de ordem, presidente. Vou reler o termo de convocação. Termo de convocação para eleição suplementar da mesa diretora da Câmara de Vereadores. De ordem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Roberto Luiz Chaves, convoco para a próxima sessão ordinária eleição suplementar da mesa diretora na forma do artigo 23 do caput e parágrafo único do regimento, informe que estão abertas as inscrições dos candidatos à mesa diretora da Câmara Municipal de Ibatiba, devendo o protocolo ser realizado na Secretaria Legislativa da Casa até o prazo do início da sessão. Roberto Luiz Chaves, presidente da Câmara Municipal. Questão de ordem. Cedo. Presidente, lida aqui o regimento interno, volto a reiterar aqui o artigo 103, que estabelece que qualquer tipo de alteração da ordem do dia tem que ser prevista um prazo de 24 horas, e qualquer requerimento que seja para alterar a ordem do dia tem que passar para o plenário, que a gente possa estabelecer, né, o que está definido no regimento interno e possa passar pelo plenário. Questão de ordem, presidente. Concedo. Não, mas Concedo. deixa eu terminar. Então, presidente, que o senhor também apresente a fundamentação do porquê reconvocar a próxima eleição, sendo que já foi convocada a eleição no dia 24/4. Conceda aí, secretário Vereador Silva. Questão de ordem, presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui, com muita tristeza, de comunicar a perca do mandato dos queridos colegas, entendeu? E dizer que sempre, vocês sabem disso, sempre fui um vereador que pautei pelo respeito, sempre fui um vereador que procurei conciliar. Muito desses assuntos que estão vindo aqui a gente discutia lá dentro, mas Fernando fez um bom governo, votei nele da primeira vez, votei da segunda vez, mas infelizmente, Vossas Excelências hoje vieram para tumultuar uma reunião que vocês, como advogados, que se fosse eu, com o padre Jango, Paulinho e o vereador Elias, o vereador Ivanito, ou o vereador, nós não temos obrigação de conhecer, temos de interpretar leis, como Vossas Excelências são dois advogados. Vocês não cumpriram nada, elegeram um presidente numa sala fechada, sem que fosse lido em plenário, que é obrigatório ser lido em plenário, a renúncia tem que ser lida em plenário, numa reunião ordinária, e na outra reunião ordinária ser marcado. Então, vocês me perdoam, vocês tumultuaram artigo 25 da Lei Orgânica. Eu não queria nunca fazer esse discurso, mas artigo 25 da Lei Orgânica. No parágrafo único, a eleição da mesa será realizada conforme dispuser o regimento interno, exigida a maioria absoluta de votos para a eleição dos candidatos.
Vamos para o nosso regimento interno. Artigo 30. Artigo 30 do regimento interno. O presidente e o representante da Câmara, quando esta houver de se pronunciar coletivamente, artigo 30, vamos direto no parágrafo 3º. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativo e administrativo da Câmara. Melhor, esse artigo 30 ainda é da lei orgânica. Desculpa. Eu não vim para fazer esse discurso e espero que nunca precisasse fazer, mas é brincadeira também querer tumultuar uma sessão de tamanha importância como essa sessão hoje. Pela ordem, não tem ninguém querendo tumultuar, não, vereador. A gente está aqui apenas esclarecendo os fatos. Compete, quando está em questão de ordem, a gente não pode atropelar quem estiver usando. Entendeu? Compete ao presidente da Câmara, entre outras atribuições, parágrafo 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Compete ao presidente interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Então vamos agora para o regimento. A linha A também, organizar o expediente e ordem do dia. Vamos aí para a convocação, artigo 45 da lei orgânica. Acha para mim o artigo, faz favor. Dá-lhes o encaminhamento regimental, declarar prejudicadas, determinar o seu arquivamento e a sua retirada nas hipóteses previstas nesse regimento. Então, senhores, eu só gostaria de dizer o seguinte: eu acho legal quando os 3 vereadores, como eu disse, votei no presidente, fez um trabalho brilhante, mas quando eles correram atrás para rever a situação, mesmo sabendo que a lei é clara, tudo bem, até aí eu concordo, vamos lutar, primeira instância, segunda instância, terceira instância. Agora, depois de perder, de receber uma decisão, entendeu? De receber uma decisão onde a decisão é o seguinte: o cumprimento imediato da decisão independe da publicação do acordo nos termos do voto do relator. Nós não recebemos. Gente, espera aí, vocês descumpriram a lei, já existia, vocês sabiam, deu na Gazeta, deu na notícia, está em todos os jornais regionais, para que houvesse uma eleição da presidência, o presidente renunciou, tinha que ser lido em plenário a renúncia dele, tinha que ser lido em plenário, não foi lido em plenário. Então não respeitou foi feito dentro de um gabinete. Não foi eu, vereador Robertinho, você foi comunicado da renúncia? Você foi comunicado, vereador Paulinho, da renúncia? Como? Foi? Não foi, você foi, vereador Ivanito? Não só Vossa Excelência que fizeram uma reunião ali, fizeram uma manobra política depois de uma decisão, isso é crime. Isso é crime. Você, como advogado, sabe disso. Presidente. Presidente, pela ordem. Isso é crime. Concedo. Isso é crime. O que vocês fizeram é crime. Vocês descumpriram o regimento interno. Nós juramos, quando tomamos posse, de cumprir esse regimento interno, essa lei orgânica. Nós juramos, vocês descumpriram. Fizeram no apagar da luz de porta fechada. E se duvidarem que é crime, eu não quero ir a mais. Vocês perdem até o mandato. Você é advogado, você sabe disso. Eu quero tumultuar porque o rapaz está aqui não tem conhecimento do regimento. Então, agora vem querer tumultuar um negócio, vocês fizeram uma armadilha, uma armação, para que os outros que vão tomar posse não possam participar. Antes de dar continuidade aqui ao secretário, eu quero chamar aqui para compor conosco aqui. O ex-vereador Fábio, ex-vereador Delega, e também parabenizar aí
representante que está aí do Novo, né, e cumprimentar toda a plateia. Questão de ordem. Convido a Vossa Excelência. Eu ainda estou na minha questão de ordem. Toma posse. Eu ainda estou na minha questão de ordem. Eu quero ler para vocês aqui, eu não vou pedir o compadre Jango, nem o Paulinho, nem para interpretar, porque eles não são advogados, embora eles saibam interpretar. Mas eu vou pedir, Vossas Excelências, são 2 advogados aqui, entendeu? A renúncia pelo vereador ao cargo que ocupa na mesa será feito mediante motivação escrita apresentada ao plenário. Vocês não fizeram isso. Vão ao artigo 22, a destituição da mesa, a destituição de membros efetivos da mesa, somente poderá ocorrer quando comprovadamente ineficiente, quando tenha prevalecido do cargo por fins ilícitos, independente de deliberação do plenário. Artigo 23, para o preenchimento do cargo... Questão de ordem, presidente. Tem tempo para fazer questão de ordem. Não é hora de discursar. Eu não estou discursando, sou só dizendo que vocês estão Mas querendo o senhor perpetuar a está sessão. o senhor fala Vocês não tanto- cumpriram nada. Você não pode me questionar, eu estou em questão de ordem, é Mas, questão do presidente. Eu posso questionar porque Deixa o eu senhor só ler, extrapolou. você não quer deixar eu ler o artigo Vereador. 23, vereador? Vossa Excelência sabe do ordem. crime que vocês cometeram. Você é advogado. Olha o artigo 23. Presta atenção no artigo 23. Me perdoe, graças a Deus eu tive a oportunidade também de estudar um pouquinho. Então, olha o artigo 23. Para o preenchimento do cargo da vaga na mesa, haverá eleição suplementares na primeira sessão ordinária seguinte àquela na qual se verifica a vaga. Sessão ordinária não é dentro de gabinete, não. Com meia dúzia de vereador, não. Olha aqui, vocês não cumpriram isso aqui. Isso é crime, rapaz. Isso é crime. Presidente, questão de Tô ordem. satisfeito. São 3 minutos para questão de ordem. Ele discursou 10 minutos aqui. Vamos dar Esculachou todo mundo. Pediu você- Fez o discurso dele. Vossa Excelência tem que ser imparcial. Quer fazer uma questão de ordem aqui, presidente? A partir de agora eu vou dar continuidade, que é com o vereador. Questão de ordem, secretário presidente. O senhor tem que continue- responder. Não, presidente, o senhor tem que responder a questão de ordem. Continua lendo aí. O senhor tem que responder a questão de peço ordem, secretário- presidente. Questão de ordem, presidente. Quero que o O senhor é obrigado a dê responder continuidade. questão de ordem, segundo o artigo 31, a Peço linha ao secretário que G. dê O continuidade. senhor é à obrigado a leitura. responder questão de ordem. Artigo 31, a linha G. Tenho questão de ordem. Tudo bem, agora vai estabelecer tempo, né? Senão eu vou ficar 20 minutos discursando, esculachando todo mundo. É. Mas obrigado, ô, procurador. É engraçado aqui o vereador Silvio falar tanto em respeitar regimento interno, mas quem está desrespeitando o regimento interno é a presidência da casa, de forma provisória. Que deveria, se queria convocar uma próxima eleição, deveria ter feito isso antes da ordem do dia. Como Vossa Excelência bem pregou aqui que o plenário é soberano, em termos, né, onde há discussão. Vossa Excelência foi o primeiro a levantar essa máxima, o plenário é soberano, tanto que foi uma das motivações para a gente fazer a reforma do regimento interno. Então, assim, eu queria que essas questões que estão gerando discussão passassem pelo plenário. E que Vossa Excelência, presidente, pudesse, já que Vossa Excelência ouviu tão bem assim os argumentos do vereador Silvio, quando ele leu o regimento, que o regimento valesse para todo mundo. Porque se o regimento vale para o que o vereador Silvio citou, que vai ser, que a próxima sessão deveria ser, a próxima eleição deveria ser na próxima sessão, há uma interpretação que fala que a eleição ela pode acontecer sem passar pelo plenário. Na verdade, ela não precisa ser lida em plenário. A convocação ela pode ser feita. Artigo 23, se fala o seguinte, haverá eleição suplementar na próxima sessão ordinária. É claro também. Então, que Vossa Excelência pudesse ser imparcial, que pudesse ser o juiz. Eu queria fazer outra questão de ordem, que, invocando aqui o artigo 16, parágrafo 3º, nada contra o ex-vereador Fábio e o ex-vereador Marcos Delega, mas como eles são partes interessadas
de todo esse processo, que a gente pudesse, que ele não pudesse compor a mesa. Eu queria pedir que Vossa Excelência pudesse até isso, para até mesmo para a gente manter aqui um processo de forma correta, né, com lisura, porque são parte interessada do processo. Né, e não pode assumir, não pode compor a mesa em questões que estão discutindo aqui a eleição suplementar, né, que foi invocada, e que a gente possa cumprir o regimento interno. Então, eu peço que o presidente possa atender essa questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Com todo respeito a Vossa Questão de Excelência. ordem. Com todo Questão de respeito. ordem. Questão de ordem. É só para poder fazer aqui, deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo, que a gente, que enquanto advogado, a gente tem nossos entendimentos diferentes, sim. Não é só aqui nessa casa de lei com relação ao regimento interno, não. É no fora, são nos tribunais. O vereador Fábio, que está aí, o ex-vereador Fábio, que também é advogado, tem essa interpretação. A gente discute leis, aqui e lá fora. Regimento interno foi reformado aqui com a ajuda de Vossa Excelência, e a gente tem aqui as dúvidas. Então, a gente está suscitando que essas dúvidas sejam esclarecidas aqui em sessão. E com relação a cometimento de crime, não é Vossa Excelência que pode apontar se estamos cometendo crime ou não. Isso quem vai dizer é a Justiça. Agora, eu só peço uma coisa, presidente, que mantenha esse pedido, pelo menos, que essa sessão seja toda gravada e a ata seja redigida e seja colocada à disposição para que todos nós possamos assiná-la e redigida na íntegra. Para que possamos assinar, só um minutinho, para que possamos assinar no final da sessão. E cada um que quiser levar sua cópia, leve. Quem não quiser, fique à vontade. Com todo respeito a Vossa Excelência, fica mantida a minha decisão como presidente e organizar o expediente e a ordem do dia. Eu quero que o secretário, questão de ordem, presidente. Quero que o secretário dê continuidade às... Questão de ordem, ordens. presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Já dei... Não, a questão, eu sou obrigado a responder a questão de ordem. O senhor não está respondendo, você está passando para a ordem do dia. Você tem que responder as questões de ordem. Eu já fiz a minha posição, Excelência. Tá, mas qual o fundamento? Que compete ao presidente usar a pauta do dia. Então, Não assim, compete. Qual artigo que fala? Qual artigo que fala que compete, Excelência, presidente? Tá dizendo... Artigo 31, inciso 6. Tá? O que diz o artigo 38, inciso 6? Quero que o secretário dê continuidade à pauta. Não, o senhor não respondeu a questão de ordem. Já respondi? Última questão de ordem, presidente. Já respondi. Invocando aqui que Vossa Excelência, no artigo 104, parágrafo 3º, né, sobre também o artigo 189, inciso 5, que Vossa Excelência, alterar a ordem do dia, tem que passar pelo plenário. Entendeu? Foi citado aqui que a gente está sendo incoerente, com a legislação. E não está sendo, a gente está tentando cumprir, presidente. Já te concedi a ordem. E eu não, vou presidente, eu tenho tempo. Eu não posso ser apartado na minha questão de ordem. Vereador Silvio levantou que a gente está sendo incoerente. Mas a incoerência que está vindo aqui não é de nós, né, que estão propondo, que estão querendo discutir o assunto de forma regimental. A incoerência, com todo respeito a Vossa Excelência, é que o senhor, né, aqui nesse plenário, usando esse microfone, falava em alto bom som, né, que a gestão do prefeito Luciano era a melhor gestão, a gestão honesta, sem corrupção. E hoje vejo que o senhor já se aliou, né, a um outro grupo sem esquema de corrupção. Então, de incoerência, é o senhor que está cometendo. Vocês estão querendo suspender a sessão, vocês estão trazendo outro termo. O senhor sempre alegou que o plenário é soberano. Por que o medo de trazer a discussão para o plenário, presidente? Vamos trazer a discussão para o plenário. O plenário é soberano, foi isso, não foi isso determinado em tantas sessões aqui? Excelência, está fugindo. Então, de incoerência, a gente está tendo... Não, eu estou invocando o artigo 184, não estou fugindo do tema não, presidente. Eu já falei que eu já dei ordem aqui, Excelência, já vou cortar a sua fala. Eu vou cortar a sua fala. Vocês têm que respeitar o regimento e vocês têm que respeitar a questão de ordem. Secretário dar continuidade aos trabalhos. Por que esse desespero, rapaz? Só por causa da presidência de Câmara? Por que esse desespero? Ô, secretário. Já virou bagunça, vocês estão querendo tumultuar. Secretário, Vossa Excelência não responde questão de ordem, Vossa Excelência ainda é secretário. O presidente precisa responder as questões de ordem. Não é atropelar o procedimento, vocês estão querendo atropelar o procedimento, estão ferindo o regimento interno. Excelência.
E No brada momento aqui da quem está votação, cometendo crime. a Quem está palavra na cometendo forma- crime, quem está cometendo infração é vossas excelências. No momento da votação, a palavra para formular a questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao relator e uma vez a cada vereador. Eu vou encerrar. Não. Vou encerrar. A minha questão de ordem nem foi Vou para encerrar. votação, presidente. Vou encerrar. Minha questão nem foi para votação. A gente está discutindo aqui a questão de votação, não. Não foi, ué. É votação. O procurador sabe o que está dizendo aí, é votação. Eu posso ter direito à fala na hora que for votar minha questão Eu de vou ordem. pedir- Agora, eu posso elaborar a questão de Vou ordem. pedir para Eu cortar tenho direito de sua fala. falar aqui nesse parlamento. Já respondi, excelência. Não, o senhor não respondeu. Excelência. Qual fundamentação? Excelência. Qual fundamentação Eu já que dei Vossa Excelência ordem. alterou a Vou ordem do cortar sua dia? fala. Por gentileza, corta a fala do vereador e vou dar continuidade. Excelência. Vou dar continuidade ao vereador Silvio aqui para dar continuidade às falas. Pode prosseguir, vereador Silvio. Pela ordem, eu só gostaria que o meu requerimento da ata redigida ao final fosse obedecido, atendido, aliás, né? Agradeço desde já, tá, presidente? Será feito, excelência. Questão de ordem, antes de começar, eu também gostaria, na íntegra, de toda a sessão em áudio e vídeo. Gabinete, ofício do gabinete número 127, Ibatiba, no ano de 2024. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, vereador Fernando Vieira de Souza, vimos ser presente encaminhar mensagens governamentais 032/24, que dispõe sobre a criação temporária de cargos e autorização para a contratação de pessoal para atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias e da outras providências. Diante do exposto, encaminhamos para apreciação da matéria conforme prevê a legislação vigente e contamos com o apoio de todos os pares. Colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e reiteramos votos de elevada estima e consideração. Lei complementar. Dispõe sobre a criação temporária de cargos e autorização para a contratação de pessoal para atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 75, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar temporariamente os cargos específicos no anexo 1 do presente, por prazo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com o inciso 10 do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal estará autorizado a contratar temporariamente os cargos específicos no anexo 1 desta lei, mediante contrato administrativo de prestação de serviço, com validade de até 12 meses, podendo ser renovado por até igual período. As contratações previstas serão realizadas através do processo seletivo simplificado, elaborado e coordenado por uma banca examinadora, que, por meio de edital específico, determinará o período de inscrição, as etapas classificatórias, os critérios de pontuação, a data, hora e local dos possíveis avaliações, a divulgação dos resultados classificatórios, observando a habilitação devida para o exercício de cargos. Poderá o Executivo Municipal realizar contratações através de processos seletivos vigentes, já realizado anteriormente à presente lei, sempre respeitando a ordem de classificação. Os contratados estão sujeitos aos mesmos deveres e obrigações previstas na legislação municipal, no que couber, bem como vinculados para todos os fins do regimento geral da Previdência Social. Parágrafo único. O Poder Executivo tem autonomia para definir os horários de trabalho de cada servidor, garantindo o cumprimento da carga horária definida na lei. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a preencher vagas que eventualmente venham a ocorrer durante o prazo de vigência desta lei, em razão de aposentadoria, falecimento, licença, demissão e outras formas de vacância do cargo ou função, devendo ser
obedecido à classificação dos remanescentes do processo seletivo simplificado. Os valores dos vencimentos estão específicos no anexo 1 da presente lei, os quais estarão sujeitos os mesmos valores de reajustes e percentuais que, porventura, serão concedidos sobre os vencimentos de servidores públicos efetivos em caso de revisão geral. Artigo 6º. O contrato extinguir-se-á sem direito a qualquer outra indenização nos seguintes casos: pelo término contratual, parágrafo 2º, por iniciativa do contratado que deverá comunicar à Prefeitura no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. Terceiro, por conveniência da administração, que poderá comunicar o contratado no prazo de 7 dias mínimo de antecedência. Quarto, quando o contratado incorrer em infração disciplinar. E, quarto, quando o plano de cargos e vencimento dos servidores públicos contemplar a quantidade de vagas em concurso público. Artigo 7º. O contratado por autorização da presente lei fará jus ainda, primeiro, 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado nessa condição. Segundo, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional. Parágrafo único. O contratado terá direito ao recebimento dos valores e nos prazos fixados, inexistindo qualquer outro direito ao vínculo de natureza trabalhista. Artigo 8º. Não poderá participar do processo seletivo simplificado o cidadão que foi demitido ou teve contrato extinto com o poder público em qualquer esfera, através do processo administrativo disciplinar e ou por qualquer outro ato administrativo em consequência de infrações disciplinares. Artigo 9. As despesas para o cumprimento dessa lei ocorrerão por conta de dotações específicas, autorizadas as suplementações, se necessárias. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrário. Gabinete do Prefeito de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, aos 23 dias do mês de abril do ano de 2024. Ofício do Gabinete. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vimos pelo presente encaminhar mensagens governamentais 033/2024, que destina a área para o uso público com caráter educacional para unidades de ensino da rede pública municipal. Diante do exposto, encaminhamos para apreciação da matéria, conforme prevê a legislação vigente, e contamos com o apoio de todos os pares. Colocamos à disposição para maior esclarecimento e reiteramos votos de elevada estima e consideração. Jocasta da Silva Lemos, chefe do gabinete. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente encaminhamos para apreciação de vossas excelências, com urgência, na forma do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, dos ilustres membros desse Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei que destina a área para uso público com caráter educacional para unidades de ensino da rede pública municipal. Tal proposição é de extrema importância para fomentar a prática de atividades físicas, esportivas, recreativas, pedagógicas e culturais promovidas pela rede pública municipal de ensino. A utilização do espaço público mencionado pela Escola Municipal Davi Gomes terá ainda grande relevância nos aspectos acima expostos, vez que o ginásio poliesportivo Éden Faustino Bernardo está situado na parte frontal da escola. Ressaltamos ainda que o uso comum do espaço por parte da população para atividades esportivas e culturais ficará assegurado nos dias e horários em que não houver atividades letivas nas unidades de ensino da rede municipal de ensino, em especial da Escola Davi Gomes. Desde já contamos com a aprovação unânime desta Casa de Leis e pedimos que esse Poder Legislativo,
analise urgente a matéria, bem como vai devidamente acompanhado pelo competente estudo de impacto orçamentário. Gabinete do Prefeito de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, ao 24 dias do mês do ano de 2024. Luciano Miranda Salgado, Prefeito Municipal. Projeto de lei destina a área para uso com caráter educacional para unidades de ensino da rede pública. O Prefeito Municipal de Ibatiba, no uso de suas atribuições que lhe confere ao artigo 75, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Fica destinar à área pública municipal correspondente ao ginásio poliesportivo Éden Faustino Bernardo para uso público em caráter educacional, de modo a contemplar a prática de atividades físicas, esportivas, recreativas, pedagógicas e culturais promovidas pela rede pública municipal de ensino. Parágrafo 1º. O uso público em caráter educacional descrito no caput desse artigo será preferencialmente empregado em favor da Escola Municipal Davi Gomes, sendo permitida a utilização esporádica pelas demais unidades de ensino da rede pública municipal. Artigo 2º. Fica assegurado o uso comum por parte da população para atividades esportivas e culturais do ginásio poliesportivo Éden Faustino Bernardo durante dias ou nos horários em que não houver atividades letivas das unidades de ensino da rede pública municipal, em especial da Escola Municipal Davi Gomes, em conformidade com as regras estabelecidas pela Lei Municipal número 874/2019, que regulamentou a utilização do espaço. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, aos 24 dias do mês de abril do ano de 2024. Luciano Miranda Salgado, Prefeito Municipal. Projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes com QR Code para o acesso ao aplicativo Infância Segurança nas unidades de saúde, escolas públicas, órgãos públicos ligados à saúde, educação, assistência social e todos os locais públicos de grande circulação no município de Ibatiba. O Prefeito Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam obrigados as unidades de saúde, escolas públicas, órgãos públicos ligados à saúde, educação, assistência social e todos os locais públicos de grande circulação, a fixação de cartazes com QR Code para acesso ao aplicativo Infância Segurança, em locais visíveis e de fácil visualização para todo o público dentro de seus estabelecimentos. Artigo 2º. Poder Executivo regulamentará a presente lei por decreto no prazo de 60 dias, na data de sua publicação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José Paulo Costa Silva, vereador. Mais uma ordem. Questão de ordem, presidente. Tendo em vista. Concedo. A gente vai invocar o artigo 130 do Regimento Interno. A gente vai apresentar um recurso à decisão do presidente, já que... Questão de ordem, o presidente. vereador não pode interromper minha fala, não, por gentileza. A parte está com ele, vereador. Um minutinho. Pode. Mas o presidente me deu a questão de ordem. Só para ele terminar os requerimentos. Ofício Gabinete de Presidência número 60/2024, Ibatiba, 25 de abril de 2024. Aos ex-vereadores Fernando Vieira de Souza, Elias Cândido da Silveira e Jorci Sangi. Assunto: apresentação de moção de aplausos. Cumprimentando-os, servimos do presente ofício para encaminhar moção de aplausos aos ex-vereadores de Ibatiba, Fernando Vieira de Souza, Elias Cândido da Silveira e Jorci Sangi, pelo trabalho desenvolvido na Câmara de Ibatiba entre os dias 1º de janeiro de 2021 a 24 de abril de 2024. A presente moção foi proposta pelo vereador Ivanito Barbosa Oliveira,
na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, ocorrido no dia 25 de abril de 2024 e aprovada por todos os vereadores. Essa moção representa o reconhecimento da Câmara Municipal de Ibatiba pelo trabalho realizado pelos ex-vereadores e evolução do Poder Legislativo Municipal nos últimos anos. Sendo assim, essa moção de aplausos é uma forma de demonstrar o respeito e o reconhecimento de todos esses 3 grandes cidadãos ibatibenses. No ensejo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Ivanito Barbosa de Oliveira, vereador. Ofício de número 61/2024, Câmara Municipal de Ibatiba. Ao plenário da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo. Assunto: apresentação de moção de pesar ao senhor Nicanor Dias de Carvalho. Senhores vereadores, cumprimentando-se do presente ofício para, no uso das atribuições desse vereador, propor ao plenário, pela deliberação dos meus pares, moção de pesar pelo falecimento do senhor Nicanor Dias de Carvalho, pai do ex-vereador de Ibatiba, Jorge do Nicanor, ocorrido nesta quinta-feira, 25. Esta moção de pesar é uma forma de demonstrar respeito e consideração desta Câmara Municipal ao senhor Nicanor Dias de Carvalho e a todos os seus familiares. No ensejo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração a todos os familiares. Cordialmente, Roberto Luiz Chagas, presidente, Silva Rodrigues de Oliveira, Leonardo David Alexandrino de Carvalho, Ivanito Barbosa da Silva, Emiliane Ribeiro Lázaro, José Paula Costa Filho, José Brito Pereira Filho e João Pedro Carvalho Rocha. Ofício número 62/2022. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação, com base no regimento, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, reiterar a indicação pelo premente necessidade. 1. Aplicação de Revissol na comunidade de Criciúma, mais precisamente na proximidade do Morro do Senhor Lico. A presente medida se justifica, vez que o acesso à comunidade fica comprometido na época de fortes chuvas. João Brito Pereira Filho, Jango. Ofício 63/2022, Câmara Municipal de Ibatiba. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação, com base regimental, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, reiterar a indicação pela premente necessidade. Primeiro, instalação de sinalização para apresentação das comunidades rurais de Ibatiba, principalmente nos córregos Santa Isabel, Pontal, Resgate e adjacências. Presente medida se justifica pelos transtornos enfrentados por pessoas de outras localidades que visam identificar a localização das comunidades rurais de Ibatiba. João Brito Pereira Filho, Jango. Ofício. Assunto: apresentação de moção de pesar ao senhor Nicanor. Já foi lida por todos os vereadores. Ofício de gabinete aos excelentíssimos vereadores, aos ex-vereadores Fernando Vieira de Souza, Elias Cândido da Silveira e Jorci Sangi. Assunto: apresentação de moção de aplausos. Também apresentado moção de aplausos pelo vereador Roberto Chaves. Ofício de gabinete, número 66, apresentação de requerimento, vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, realizada dia 25 de março de 24, foi apresentado pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira a seguinte indicação: indica ao Poder Executivo a realização de calçamento em toda a comunidade das Perobas. No aguardo de uma especial atenção em torno do assunto, em tela e ensejo, apresentamos Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração. Ivanito Barbosa de Oliveira. Ofício 67/2022, 2024, né? O vereador que subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação com base regimental, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo prefeito municipal, reiterar a indicação pelo premente necessidade, requerer resposta com urgência sobre requerimentos protocolados no Poder Executivo Municipal com os números 007199/2022 e 006269/2023, que trata
de construção de bueiros, manilhas e valas na comunidade de São José do Meriti. A presente medida se justifica nos transtornos enfrentados pelos moradores, que inclusive são autores de diversos abaixo-assinados em busca para soluções desse problema. Roberto Luiz Chaves, presidente. Ofício 68/2022. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação com base regimental, requer, depois de ouvido o plenário oficial do gabinete do excelentíssimo prefeito municipal, reiterar a indicação pelo premente necessidade, indicação de drenagem do Rio Pardo, no perímetro urbano de Ibatiba, com medidas paliativas para conter enchentes, como as que aconteceram no dia 1º de fevereiro de 2024. A presente medida se baseia no abaixo-assinado afirmado pelos moradores do bairro Floresta, encaminhado à Câmara de Ibatiba.